1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Semana passada nós falamos sobre não apaguem o espírito e hoje vamos falar sobre não desprezem as profecias. Normalmente, quando é pregado esses versos, é pregado juntamente o 19, 20 e o 21. A maioria das vezes que eu já ouvi pregação a respeito desses versos. Porque os assuntos aqui estão intimamente ligados, né? O não apagar o espírito do verso 19, a maioria dos comentaristas acredita que não desprezar as profecias faz parte de não desprezar o espírito, né? Porque se a profecia é um dom do espírito, se a gente despreza, a gente está de certa forma também apagando o espírito, porque a gente está de certa forma rejeitando, desprezando uma das formas que o espírito se manifesta entre nós, que é através do exercício dos dons espirituais, né? Mas eu decidi tratar de forma separada, inclusive também o 21. Então, eu acredito que aí a semana que vem eu trate do 21 e 22, e aí depois a gente acelera um pouco mais, que aí os últimos versos é mais fácil da gente agrupar. Amém? E por que, já adiantando aqui, por que eu decidi falar da profecia separado? Porque, irmãos, vamos lá. Novamente eu digo para vocês. Para Paulo dizer apenas não desprezem as profecias, obviamente a igreja de Tessalônica, nós não temos na carta, mas provavelmente a igreja de Tessalônica sabia o que era o dom de profecia, certo? Sabia como ele era exercido, a ponto deles chegarem à possibilidade de desprezar, certo? Então, como a igreja já sabia muito provavelmente o que era o dom de profecia, Paulo poderia numa carta, ao invés de, vamos dizer assim, ter que explicar como ele faz em Corinto, por exemplo, ele poderia simplesmente dizer, não desprezem as profecias, porque eles sabiam do que estava falando. Então, quando a gente vai pregar só esse verso, por exemplo, é difícil, porque, de certa forma, o assunto da profecia, e aí eu vou dizer para os irmãos, novamente, é só a título da gente entender, essa semana também foi difícil preparar esse esboço, porque é o que eu disse. Se você estudar um pouco a fundo assim, a Bíblia, você vai ver que um dos assuntos que mais gera discussão e debate na história da igreja é a respeito dos dons espirituais. Tá bem? Por exemplo, nós temos igrejas que são chamadas cessacionistas. Quem são esses? Esse bicho esquisito, né? São pessoas que acreditam, são igrejas inteiras, denominações inteiras que acreditam que os dons cessaram. Eles não têm mais atualidade hoje. Os dons, como a gente lê em 1 Coríntios especialmente, eles não são exercidos hoje da forma como era na Bíblia, que os dons espirituais da Bíblia é só para o tempo bíblico, e hoje eles não funcionam, vamos dizer assim, né, para a gente usar uma linguagem fácil de entender. Já outros acreditam que funciona, mas num nível menor do que acontecia na Bíblia, e já outros, como é o caso da nossa denominação, acreditamos na continuidade dos dons. E não só na continuidade de que eles continuam, como de que os dons eles são manifestados no meio da igreja da mesma forma como era no passado. Amém? Então a nossa denominação, e assim eu creio também, cremos na continuidade dos dons, de todos os dons, sem exceção, todos os dons, e que é possível a gente ver esses dons se manifestarem no meio da igreja ainda hoje, amém? Então eu vou partir desse pressuposto de que nós fazemos parte, como igreja, como denominação, e eu também, como cristão e pastor, daqueles que acreditam na continuidade de todos os dons, amém? Então essa é uma discussão longa no meio da igreja ao longo dos anos, né? Outro detalhe é que dentro do grupo daqueles que acreditam nos dons, há uma dificuldade da gente... como é que eu posso dizer? A Bíblia, irmãos, ela não é um dicionário, amém? Ela não tem, assim, uma explicação nos mínimos detalhes de muita coisa, certo? Ela não é, como a gente diz, uma teologia sistemática, que pega um assunto e explica ele todinho. A Bíblia não explica todos os assuntos. Então, o que a gente faz? A gente faz teologia, que é o quê? Há um bordão que a gente crê, que é a Bíblia explica a Bíblia. Então, para entender um verso de Tessalonicenses, a gente tem que voltar em Corinto, a gente tem que voltar em Atos, a gente tem que voltar quase que na Bíblia inteira para tentar montar o quebra-cabeça e ter uma compreensão do que o verso 20 diz. Então essa é a dificuldade quando a gente fala de profecia, porque até mesmo no meio daqueles que acreditam que o dom existe ainda, que ele é manifesto no meio da igreja,
há um debate, de certa forma, aí mais amigável, de entender o que é esse dom, como ele se manifesta, e principalmente não apenas na teoria, como também na prática. Também? Então, foi uma dificuldade, porque falar de profetas e profecia na Bíblia, do início ao fim, é difícil. E entra um outro detalhe. A forma como profetas e profecias eram manifestas no Antigo Testamento é diferente da forma como é manifesta no Novo Testamento. Então aí entra uma outra dificuldade da gente entender, e a gente não pode entender o profeta do Antigo Testamento como o profeta do Novo, e as profecias do Antigo Testamento como as profecias do Novo. Amém? Então só uma pequena introdução para vocês terem a noção de como que às vezes não é simples preparar uma pregação, não é simples pregar num verso, dependendo do assunto. Amém? Então, vamos ao verso 20. O verso 20 diz assim: não desprezem as profecias. Vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra, continue falando aos nossos corações. Nesse assunto, Pai, que como eu acabei de dizer para os irmãos, não é um assunto fácil de se falar, nem mesmo de se estudar, porque eles possuem muitas camadas, né? E foi da tua vontade não nos revelar como um dicionário nos mínimos detalhes. Mas nós cremos, e eu creio, que teu Espírito está entre nós, ele habita entre nós, e ele deseja nos dar entendimento. Então, de certa forma, é possível sim, mesmo não concordando nos mínimos detalhes, é possível chegarmos a uma certa compreensão através do estudo da tua palavra. E nós te glorificamos por isso, porque apesar de o Senhor não explicar tudo nos mínimos detalhes, nós cremos que a tua palavra é suficiente, e aquilo que era suficiente para nós vivermos a vida cristã, o Senhor deixou escrito e revelado na tua palavra. Portanto, te louvamos por isso. E o que pedimos a ajuda do teu Espírito para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, e não apenas compreender na teoria, como também levarmos isso para a vida, para vivermos e exercermos, especialmente nessa manhã, o dom de profecias. Então já peço ao Senhor que o Senhor possa conceder o dom de profecias a mais irmãos na nossa igreja, que mais irmãos o Senhor use nesse dom, e que possamos ter um ambiente maduro e sério ao lidarmos com esse dom também, e tudo para a glória do Senhor e a edificação da tua igreja. Amém? Meus irmãos, antes, como eu disse até aqui, antes de entendermos por que Paulo diz não desprezem as profecias, e novamente é um mandamento, né? Assim como não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Então é um mandamento do Senhor, é algo que devemos pensar, meditar, estudar sobre e vivermos de forma prática na vida da igreja. Então, antes de entendermos por que Paulo diz para uma igreja não desprezem as profecias, a gente precisa, como eu disse, por mais que ele não explique aqui, passarmos um pouco, recorrer a outras passagens da Bíblia, para que a gente entenda o que é esse dom de profecia. Porque a primeira coisa que a gente precisa compreender, ao falar de profecia, é o mais básico. A profecia, ela é um dom dado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz isso em 1 Coríntios capítulo 12, se vocês vão lembrar, é uma passagem muito conhecida. 1 Coríntios capítulo 12 é onde é listado os famosos 9 dons espirituais. Amém? Como a gente não está na escola bíblica, eu não vou pedir aqui para você lembrar, né? Vou fazer esse teste com você logo de manhã, não, né? Então, 1 Coríntios 12 apresenta 9 dons espirituais. Eles não são os únicos, porque existe também uma lista em Romanos 12, em Efésios 4 e 1 Pedro, capítulo 4, se não me falha a memória. Então, existem pelo menos 4 passagens que é listado dons espirituais. Amém? Mas a lista mais famosa é a de 1 Coríntios, capítulo 12. E um dos 9 dons listado em 1 Coríntios, capítulo 12, é o dom de profecia. Paulo vai dizer lá que a um é dado o dom de profecia. Em Romanos 12, verso 6, ele também diz que o Espírito dá o dom de profecia. Eu vou ler essa passagem daqui a pouco. E que a gente deve exercer de acordo com a proporção da fé que o Senhor nos concedeu. Então, a coisa mais básica é isso. A profecia, ela é um dom do Espírito Santo que ele dá para os cristãos, e aí conforme ele quer, conforme diz 1 Coríntios capítulo 12, é um dom que ele não dá para todo mundo, para todos os cristãos, assim como os demais dons, mas normalmente o que a gente entende pela palavra 1 Coríntios 12 e ao longo da história da igreja, é que a vontade do Espírito Santo é distribuir. Cada um ele dá 1, para um ele dá 2, para outro ele dá 3, e aí de acordo com o que ele entende que a gente vai
ele deseja nos usar e que a gente vai ter a capacidade ali de exercer. Então ele dá esses dons para a igreja. Para quê? 1 Coríntios 12 diz que o propósito de todos os dons, com exceção de um deles, o propósito de todos os dons espirituais, e por que ele dá dons aos cristãos, é para a edificação da igreja. É para que, ao me dar um dom, eu exerça esse dom na comunhão da igreja, no congregar, e assim eu edifique os meus irmãos. Por que eu disse com exceção de um? Porque a Bíblia diz claramente que só há um dom que a edificação, que ele serve para a edificação pessoal, que é o qual? O dom de orar em línguas. Não é certo? Tanto que Paulo diz que aquele que ora em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, ele edifica a si mesmo. Então esse é o único dom que você manifesta ele, que o Espírito te dá, para que você edifique a si mesmo, no lugar secreto, no seu momento, a sós com Deus. Tanto que Paulo vai dizer que para ele ser manifestado na igreja, na hora do culto, tem que ter alguém com o dom de interpretar, para que então interprete aquela linguagem, e então todos sejam edificados. Por isso que nós somos uma igreja, que nós, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, nós não proibimos o dom de língua ser manifestado na hora do culto. Mas não é um dom, nós não temos um perfil de igreja que na hora do culto a gente vai incentivar, como acontece em outras igrejas, que os irmãos comecem a falar, certo? Então nós não proibimos, no momento a sós ali do louvor, normalmente na hora do louvor eu oro bastante línguas ali, mas fico na minha, como tem outros irmãos que às vezes a gente até ouve ali, mas por que não há esse destaque na hora do culto? Porque ele é um dom para edificação pessoal, amém? Tirando esse dom, e claro, quando ele não é usado com interpretação, porque aí Paulo diz que ele edifica todo mundo, mas tirando esse dom, todos os demais irmãos, ele tem esse propósito de edificar o outro. Amém? Então, ao pedir dons espirituais para Deus, você está pedindo a Ele para que te dê dons e para que use você nos dons, para que você edifique o outro. Amém? Então, a gente não pede dom para nós mesmos. Deixa eu pedir a Deus dons espirituais para mim crescer. Em certo sentido, você também cresce ao ser usado nos dons. Mas, especialmente, o propósito dos dons é para que o Espírito use você naquele dom para a edificação da igreja. Amém? Por isso que, de certo sentido, não faz sentido o Espírito ter te dado um dom e você guardar para si mesmo. O Espírito Santo te deu o dom de profecia, te deu o dom de palavra de conhecimento e todos os demais dons, e você não exerce ele na comunhão, no culto, seja no GECEL, que é um ambiente que a gente também encoraja todo mundo ali a exercer os seus dons espirituais. Então não faz sentido você, vamos dizer assim, guardar o dom que o Espírito te deu para você mesmo, entendeu? Não é algo que você ostenta, eu tenho tal coisa. Não é para ostentação, para falar que tem e por si só. Os dons espirituais o Espírito te dá para que ele use você nesses dons para a edificação da igreja. Amém? Então esse é o propósito de todos os dons. Então, voltando em 1 Coríntios capítulo 14, apesar de em Tessalonicenses Paulo não falar muito detalhadamente a respeito dos dons, na primeira carta aos Coríntios ele fala bastante. Quem conhece sabe, e se você ler durante a semana, fica como dever de casa, você vai ver que 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 são 3 capítulos da primeira carta aos Coríntios que Paulo dedica para falar sobre os dons espirituais. E ali a gente tem mais detalhadamente o apóstolo Paulo falando a respeito dos dons espirituais. E, por motivos que eu não vou entrar agora, no capítulo 14, ele vai falar bastante, o capítulo inteiro, se não me falha a memória, tem 40 versículos, ele vai falar o capítulo inteiro sobre especificamente 2 dons, que é o dom de orar em línguas e o dom de profecia, por causa do contexto lá da igreja, que também não vou entrar no mérito, também não estender aqui e sair de Tessalonicenses. Mas o que a gente tem? Eu vou pontuar agora aqui alguns versos do 1 Coríntios capítulo 14, porque lá Paulo nos explica um pouco melhor o que é esse dom de profecia. Se você quiser abrir na sua Bíblia para acompanhar, 1 Coríntios capítulo 14. Logo de cara, no verso 1, Paulo diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, ele no capítulo 13 tinha falado sobre o amor, que se não tiver amor, os dons viram um problema no meio da igreja, que é o que estava acontecendo em Coríntios. E aí ele começa o capítulo 14 dizendo: então sigam o caminho do amor. Ele chama o caminho do amor.
E aí ele diz, procurem com zelo os dons espirituais. Então é algo que nós como cristãos devemos estar fazendo constantemente, que é buscando de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos conceda dons. Ah, pastor, mas eu já tenho um dom espiritual. Então continue buscando, porque a Bíblia encoraja isso. Paulo encoraja os cristãos a buscarem com zelo, ou seja, com ímpeto, com dedicação, os dons espirituais. E aí olha o que ele acrescenta, principalmente o dom de profetizar. No verso 39 do mesmo capítulo, ele diz assim, finalizando, portanto, irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar. Então ele começa o capítulo incentivando a buscar os dons, especialmente, principalmente o de profetizar, e ele termina o capítulo, no penúltimo versículo, dizendo novamente que os cristãos devem procurar com zelo o dom de profetizar. Então, a primeira coisa a respeito do dom de profecia é, talvez, nessa linguagem de 1 Coríntios, o principal dom que Paulo diz que os cristãos devem buscar. E falando aqui, fazendo uma comparação, para a gente entender como que isso funciona de forma prática, eu arrisco dizer que hoje, na maioria das igrejas, o dom mais buscado, qual é? O dom de orar em línguas. Por quê? Porque é um dom que ele, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Aparentemente ele é mais charmoso, né? Você ouvir o irmão orar em línguas é legal, é bacana, né? E vários irmãos que oram de maneira diferente, é até bonito a gente ver a manifestação do dom, né? E como existe também uma crença de que é o principal dom que é manifestado quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, então é muito comum. Eu passei muitos anos na igreja buscando ele, em certo momento eu entrei até em crise, porque eu buscava, e Deus não me dava, talvez alguns de vocês já passaram, ou ainda estejam passando por isso, mas é um dos dons que a gente mais busca, certo? Só que, à luz de 1 Coríntios capítulo 14, o dom que a gente mais deve buscar é o dom de profetizar. Então é o dom que nós como cristãos e como igreja, é o principal que a gente deve buscar. Segunda característica, verso 3 e 4 de 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, mas o que profetiza, e aqui só para vocês entenderem, eu vou pular os versos, mas no capítulo 14, Paulo vai fazer uma comparação entre o dom de orar em línguas e o dom de profecia, tá? Aí no verso 3 e 4 ele diz assim, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Verso 4, o que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então por que nós devemos buscar principalmente o de profetizar, e na comparação que ele faz, não o de línguas? Porque ele diz, a oração em línguas, você edifica você, é para você. Mas a profecia, o dom de profetizar, ele vai edificar os irmãos, a igreja. E percebe como que na teologia de Paulo, a gente sempre deve priorizar aquilo que edifica o outro e não aquilo que edifica a gente mesmo. Por isso que deixa eu fazer uma aplicação aqui. Nós nos acostumamos às vezes vir para o culto querendo receber. Vou nem pedir para você levantar a mão não. Mas talvez a maioria de nós vem para o culto com esse sentimento. Eu vou para o culto para receber algo de Deus. Irmãos, à luz de 1 Coríntios, e aqui eu vou falar de modo geral, especialmente quando Paulo fala dos dons, seu maior propósito ao vir nos cultos deveria ser vir pedindo ao Espírito que use você nos dons que Ele te deu para edificar os irmãos. Porque por mais que você diga assim, pastor, mas eu não pego o microfone, eu não tenho a oportunidade, mas edificar a igreja não significa só com o microfone. O edificar a igreja não é só com o microfone na mão. Você pode, durante o culto, ou como acontece aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, como acontece frequentemente na nossa igreja, quando acabar o culto, Deus usar pessoas para edificar um irmão, já depois que o culto oficialmente acabou. Então você não precisa esperar. Outra coisa, no GECEL, você deveria ir no GECEL com esse intuito, especialmente talvez no GECEL, porque no culto a gente tem alguns poucos que pegam o microfone na mão, mas no GECEL vocês sabem que é um ambiente em que a gente estimula todos a falar. Se tem um GECEL em que só um fala, está errado. A gente precisa ir lá corrigir algumas coisinhas. Mas todos têm a liberdade e a gente deve encorajar todos a falar. O líder ou os líderes de GECEL devem ser aqueles que menos falam, porque eles devem encorajar os irmãos, certo? A manifestar, porque às vezes os irmãos que não têm a oportunidade de manifestar os dons que Deus deu para ele no culto,
que é mais limitado. No GECEL não, no GECEL é o momento, é o lugar em que nós devemos encorajar todos a exercerem o seu dom espiritual. Amém? Então, nós devemos ter esse propósito de que os dons, eles são para edificação. E Paulo, a respeito da profecia, ele diz isso. O dom de profecia, o objetivo dele é edificar os outros. Outro detalhe importante. O dom da profecia não é para você se passar como o profeta, aquele que tem revelação de Deus. Não. É a edificação do outro. Portanto, que, vamos dizer assim, o ambiente mais saudável para o dom de profecia manifestar não é nem com o microfone na mão. É ali, talvez, no privado. Certo? Porque é ali que você está exercendo o dom, não para que as pessoas vejam, como infelizmente acontece muito no nosso contexto evangélico brasileiro, mas ali com o propósito de que você volta para casa sabendo que ninguém da igreja viu porque foi no final do culto, mas você chegou perto de um irmão e entregou uma profecia que o Espírito te deu, o irmão chorou, ou o irmão ficou... Porque olha o que Paulo diz, que o dom serve para edificar, exortar e consolar. Edificar é fazer crescer espiritualmente. Exortar é encorajar, certo? É encorajar o irmão. Em terceiro lugar, consolar. Então, se você vai para casa dizendo, ninguém viu, o pastor não viu, os irmãos nem percebeu naquele momento final do culto. Eu estou usando o final do culto só como exemplo, tá, irmão? Ninguém percebeu. Ou então estava todo mundo na hora do louvor e o Espírito me deu uma profecia a respeito de um irmão, eu fui lá, chamei ele num cantinho, abracei ele, falei no pé do ouvido, e aquela palavra que o Espírito me deu, o irmão foi edificado, foi consolado, foi encorajado. Eu ganhei, vamos dizer assim, aquela expressão que a gente usa, ganhei meu dia, ganhei meu culto, porque Deus me usou para edificar um irmão. Amém? Então é esse exercício do dom que deve alegrar o nosso coração. Amém? Terceiro lugar, é um dom que Paulo encoraja muito para que seja exercido na igreja. Verso 5, ele diz assim, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Então Paulo diz assim, eu desejo que toda a igreja ore em línguas. É um dom que a gente pode buscar, tá, irmãos? Não é proibido buscar o dom de línguas também, não. Busque até o Espírito te dar. Amém? Mas, Paulo diz, mas eu quero muito mais que vocês profetizem. Por quê? Porque, como ele está falando do culto, e o culto, a prioridade do culto é edificar a igreja e não apenas o indivíduo, é óbvio que, de certo sentido, para a igreja, e no capítulo 14 ele está falando especialmente sobre o momento de culto, para o momento de culto é melhor a gente priorizar e buscar de Deus os dons que vai edificar a igreja, certo? Então, busque o dom de línguas na sua casa, para o seu momento a sós com Deus ali, certo? O seu período de oração, inclusive, ganha uma vida maior, que às vezes ali, entre as petições, as intercessões, você começa a orar em línguas e aí dá uma renovada. Às vezes, quando eu estou meio ali, igual o carro álcool, né, que custa pegar de manhã, o meu eu achei que faz bem pegar hoje de manhã também. Às vezes você começa a orar em línguas, irmãos, e aí, né, é igual aquele reservatório de gasolina que a gente coloca, que é chamado de partida a frio, né? Como o álcool demora a pegar mais no carro de manhã, ou quando está frio, então a gente põe um pouquinho de gasolina no reservatório, que aí na hora de arrancar ele puxa da gasolina, e se estiver funcionando direitinho, liga mais fácil. Por que eu estou usando a comparação? Acho que às vezes você pode estar igual ali, né, no momento de oração, igual o carro álcool, custando a pegar, mas se você tem o dom de orar em línguas, quem tem sabe da experiência. Você começa então o período orando em línguas, aí você dá uma animada maior, porque aí é o próprio Espírito quem está ali movendo o seu Espírito para orar. Amém? Então, mas aí Paulo diz, mas muito mais eu desejo que vocês profetizem. Eu quero que tenha mais o dom de profetizar. Por quê? Porque assim os irmãos vão ser edificados. Porque assim mais irmãos vão ser consolados, edificados e encorajados. Amém? Então, é um dom que Paulo diz que nós, como igreja, devemos não só buscar, mas exercer no nosso meio, irmãos. Esse é um dos dons que, às vezes, seja um dos mais, talvez que as pessoas que têm o dom, às vezes, tenham mais receio, porque, vou explicar daqui a pouco, deixa eu já antecipar. A Bíblia não dá uma definição estilo dicionário, mas com tudo que a gente vê e que eu ainda vou explicar aqui,
nós podemos entender que o dom de profecia, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é uma inspiração ou um impulso, ou vamos dizer assim, Deus dá uma palavra ao seu coração, no seu espírito, na sua mente, para você falar para alguém. Então, bate uma suspeita no seu coração de que o Espírito quer que você chegue, por exemplo, aqui bem prático, chega perto do Sojuca e fale uma palavra para ele. E aí, às vezes, irmãos, quando não há uma instrução assim, você pode ficar com receio, porque a gente pensa logo, ok, isso é coisa da minha cabeça. Né? Oi, não, eu? Não. Eu devo ter comido demais, eu devo ter almoçado demais. Então, às vezes, a gente fica com receio e, na linguagem que a gente usa, a gente não entrega, não deixa o Espírito usar a gente, certo? Mas é um dom que o Paulo encoraja os irmãos, não tenha receio. Amém? É claro que daqui a pouco eu vou dar dicas de como você exercer esse dom. Mas a gente fica com receio. E é um dom que Paulo está dizendo que a gente não pode ter receio. Vai lá e entrega para o irmão. Vai lá e fala. Tem um jeito certo, né? Para falar, eu vou dar a dica daqui a pouco. Mas vai e fala. Amém? Não fica com receio. Não guarde para você. Sempre a gente vai ter a suspeita, aquela dúvida de: será que é o Espírito Santo ou será que é coisa da minha cabeça? Mas deixa eu dizer, na dúvida, com jeitinho, igual eu vou falar daqui a pouco, vai e entrega. Amém? Vai e entrega. Em quarto lugar, é um dom cuja manifestação pode revelar os segredos do coração. No verso 24 e 25, Paulo diz assim: porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Verso 25: os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Resumindo aqui, Paulo está falando que no culto, enquanto está acontecendo o culto, se mais pessoas tiverem o dom de profetizar, pode acontecer de entrar alguém no culto, e aí ele diz inclusive de um descrente, ou daquele que não faz parte da igreja, que não é convertido ainda, e Deus, através do dom de profecia, revela os segredos do coração daquela pessoa, e ela sai impactada dizendo: Deus está no meio desse povo, certo? Por causa disso, muitas igrejas, até mais do que a gente, encorajam muito esse dom de profecia. Certo? Por quê? Porque, talvez, eu não sei se talvez seria o seu caso, mas eu conheço pessoas que o início da conversão dele foi ele ir num culto e alguém revelar algo para ele. Existem algumas igrejas que, inclusive, existem cultos especiais na semana, um dia específico da semana, em que esse dom é mais encorajado. Então tem muitas pessoas que vão até esse culto específico para ali na expectativa de receber uma palavra. Tá bem? Por quê? Porque a própria palavra está dizendo que às vezes pode acontecer. Eu me lembro de uma experiência, não aconteceu comigo, mas eu conheço uma irmã aqui da cidade, que ela é muito usada nesse dom. Eu congreguei com ela certo período, e ela fala de uma vez que ela estava numa festa, num aniversário, não lembro o que agora, e que ela estava conversando com dois casal de idoso, de senhores, e o filho. O filho era médico, já era velho e tal. E durante a conversa, o Espírito Santo trouxe uma profecia para ela. E eu não lembro agora exatamente o que era, não lembro nem se ela me explicou. Eu só lembro do resultado, de que ao chamar o rapaz, lembrando, ele já era maior de idade, já era médico, ao chamar esse rapaz e falar com ele aquilo que o Espírito tinha colocado no coração dela, ele já desarmou na hora, e ela fala que ele era daqueles cara hoje em dia que é bem fortinho, né? Começou a chorar igual criança. E eu não lembro exatamente o que foi, mas o que o Espírito revelou para ela e que desarmou ele começou a chorar é que, não lembro as palavras certas, mas o que o Espírito Santo tinha revelado é que, por causa de uma situação específica, não vou lembrar qual também, mesmo na idade que ele estava, ele não estava conseguindo dormir se não fosse na cama do pai e da mãe dele. Então olha para você ver o que o texto está dizendo. Revelar os segredos. Então, você imagina, você já de idade, você é médico, mas de certa forma você ainda mora com os pais, e alguém que de certa forma não conhece a sua intimidade fala algo que revela que naquele atual momento da sua vida, com a idade que você está, que para muitos seria uma vergonha, vamos dizer assim, certo?
ainda não está conseguindo dormir naquele atual momento da vida se não for no meio do pai e da mãe, que é coisa que criança, meu filho de 3 anos e meio já dorme no quarto separado. Então, olha para vocês verem um exemplo prático aqui de como, nesse sentido, que os segredos do coração podem ser revelados. Amém? Então, a gente vê a importância desse dom. Em quinto lugar, é um dom que se manifesta com proporções diferentes em cada pessoa que a possui. Romanos 12:6, Paulo diz assim: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, o outro detalhe que Paulo deixa implícito nesse verso de Romanos 12:6 é que pessoas diferentes na igreja podem ter esse mesmo dom de profecia, mas manifestarem ou serem usados nesse dom de maneiras diferentes, de proporções diferentes. Amém? De acordo com a proporção da fé, de acordo com a maturidade, de acordo talvez ali com a caminhada cristã. Eu já vi pessoas recém-convertidas serem usadas nesse dom de uma maneira mais, vou usar uma linguagem aqui, mais simples, mais menor em amplitude do que, por exemplo, essa irmã que eu mencionei, que é muito usada e às vezes numa proporção como essa, de você estar numa festa e ser usada por Deus para poder falar com uma pessoa que nem convertida é, a respeito de um segredo do coração dele. Então, por isso que outra coisa importante de forma prática é que às vezes eu e você podemos ter o mesmo dom e ser usados em proporções diferentes. Isso não torna quem é usado numa proporção maior melhor, e nem o que é usado numa proporção menor mais inferior. Amém? É só a forma que o próprio Espírito de Deus decide usar cada um de nós. Amém? E aí o que Paulo está encorajando é que nós temos dons diferentes, e se tratando da profecia, proporção diferente. Então, peça a Deus para te usar, ao Espírito para te usar, da forma como Ele quiser, na proporção que Ele quiser, e seja feliz e realizado na forma como o Espírito te usa. Nunca se compare com outro irmão, nem mesmo que tenha o mesmo dom. Amém? Porque o Espírito vai te usar numa proporção que Ele deseja te usar. Amém? Então, irmãos, a gente precisa no nosso meio não ter vaidade, não ter orgulho. Eu tenho o dom de profetizar, então eu sou melhor do que aquele que só tem o dom de línguas. Não pode haver isso no nosso meio. Olha a forma como Deus já me usou publicamente no dom de profecia. E aí o irmão que nunca foi usado publicamente pode falar assim: poxa, meu Deus não vai com a minha cara porque ele não me usa como usa o irmão ali. Não, irmão, não tem essa, amém? A gente precisa ter essa, como é que eu posso dizer, essa satisfação no Espírito, da forma como Ele deseja nos usar, amém? Agora vamos lá. De certa forma, isso teoricamente explica um pouco o que é o dom do Espírito, o dom da profecia. O que eu quero fazer agora é citar 3 ou 4 exemplos bíblicos de como a profecia é usada. Então, o que eu falei até aqui, o que Paulo explica lá, não nos ajuda na forma como às vezes a gente precisa ser ajudado. Como que isso funciona na prática? Certo? Como assim é uma palavra? Como que isso funciona na prática? Então, eu separei alguns exemplos bíblicos a respeito de como a gente vê esse dom manifestado na Bíblia, e como eu disse para vocês novamente, a Bíblia explica a própria Bíblia, amém? Primeiro exemplo que eu quero dar é uma profecia que aconteceu na Bíblia e aqui outro detalhe, já antecipando. A profecia também ela pode ser usada de certa forma, não vou usar propósito, mas em contextos diferentes. Vou dar um exemplo e vai ficar claro. O primeiro exemplo que eu quero usar é a profecia sendo usada no contexto geral da sociedade. Atos 11, 27 a 29. Diz assim, Atos capítulo 11, 27 a 29. Olha o que diz. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, olha o que diz, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Então, Atos 11 fala de um momento na igreja lá em Atos, em que alguns profetas foram de Jerusalém a Antioquia, e aqui, irmãos, eu não vou dedicar tempo a isso, porque senão eu gasto muito tempo. Mas o ministério de profeta e o dom de profecia, eles podem ser usados juntos,
Alguém que tem o ministério de profeta pode ser usado no dom de profecia, como é o caso aqui, mas nós também temos casos de alguém que não tem o chamado profético e que pode ser usado no dom de profecia. Em outras palavras, não é porque você é usado no dom de profecia que, consequentemente e obrigatoriamente, você é um profeta. Da mesma forma, um profeta pode ser usado no dom de profecia, mas não obrigatoriamente. Deu para entender? É complexo, irmãos. É um dos detalhes do governo. Mas só para vocês entenderem que um profeta pode ser usado no dom de profecia, mas pode também não ser usado. E não é porque você é usado no dom de profecia que naturalmente ou consequentemente você é um profeta. No Novo Testamento existe uma certa diferença. Pode ter os dois juntos, mas também, na maioria das vezes, os dois podem também andar separados, amém? Então, nesse caso aqui, um profeta chamado Ágabo, olha o que diz. Ele chegou na Antioquia e olha o que o texto diz. Ele dava a entender pelo Espírito Santo, que haveria uma grande fome no mundo. E aí, Lucas acrescenta. E essa fome aconteceu nos dias do imperador Cláudio. Tanto que a igreja, de forma prática, para suprir a necessidade dos irmãos que passaram pelo período de fome, se mobilizaram para levantar recursos e ofertas para enviar para esses irmãos. Então, olha o dom de profecia acontecendo aqui num contexto geral de sociedade. A profecia que não foi dada para uma pessoa individualmente, a profecia que não foi dada exclusivamente para a igreja, ela foi dada num contexto da sociedade. Porque quando Ágabo, e olha o que importante, olha como que Lucas escreve, ele dava a entender. Então a gente não tem detalhes de como foi que isso aconteceu. A gente não sabe e não parece, pela forma como Lucas escreve, que Ágabo chegou, pegou um microfone e falou, assim diz o Senhor. Não, o texto diz, ele dava a entender. Então me soa como que Ágabo começou a falar algumas coisas que os irmãos ali meditando começou a falar, ora, será que isso que você está falando não está dando a entender, não está parecendo que o Espírito está te usando para avisar que vai haver um período de fome? Certo? E aí Lucas acrescenta, e esse período aconteceu. Um pouco depois, essa fome veio no tempo do imperador Cláudio. Então, aqui nós vemos o dom de profecia em ação. E nesse caso aqui, a profecia estava relacionada a algo que ia acontecer no futuro. Amém? Algo que ia acontecer no futuro. É aqui que a gente às vezes confunde no meio pentecostal. Que a gente costuma falar assim, é o dom de revelação. Não é necessariamente o dom de revelação, é o dom de profecia, que nessa profecia específica o Espírito está revelando algo que vai acontecer no futuro. Amém? Então esse é o dom de profecia, que nesse caso o Espírito revela algo que iria acontecer no futuro, como Lucas depois, não exatamente no mesmo dia, mas um tempo depois escreve, ele foi capaz de dizer, já aconteceu, um tempo depois de fato aconteceu. E qual que era o propósito da profecia aqui, irmãos? Dentro do que Paulo fala, era encorajar. Como assim encorajar? Era falar com os irmãos antecipando que ia haver um período de fome, para que os irmãos se mobilizassem, tanto que eles fizeram isso, eles se mobilizaram e se prepararam para aquilo que haveria de acontecer. Amém? Lembra de José? Quando José é usado por Deus para avisar o faraó de que haveria 7 anos de fartura e 7 de fome. E aí o que José vai e na palavra de sabedoria diz para o faraó? Então faz o seguinte, nos 7 anos de fartura, guarda a comida. Porque aí no 7 de escassez vocês não vão ter problema. E foi o que aconteceu. Deus usou inclusive José para fazer toda essa logística. Então era um encorajamento porque servia para eles se prepararem para aquilo que haveria de vir. Vamos lá. Se o Espírito Santo tivesse avisado para a gente que em 2020 viria uma pandemia mundial, a gente não teria se preparado melhor? Então é isso que o Espírito aqui nesse caso está fazendo. Agora vamos para o outro exemplo. O mesmo Ágabo, o mesmo profeta, em Atos capítulo 21, ele agora vai ser usado com o dom de profecia, não agora num contexto geral de sociedade, mas num contexto pessoal. Ele vai falar agora com Paulo, o apóstolo Paulo. Então eu vou ler do verso 8 ao verso 14. Diz assim, ó. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Então, olha, mulheres que eram usadas no dom de profecia, porque nos dons espirituais não há acepção entre homens e mulheres, entre novos convertidos, velhos convertidos. O Espírito usa todos.
Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que é o mesmo do capítulo 11, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele as próprias mãos e os pés, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo para que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Resumindo, Paulo havia manifestado o desejo de ir para Jerusalém. No capítulo 20 já, Paulo despede da igreja de Éfeso e diz: eu vou para Jerusalém. Quando chega no capítulo 21, lá esqueci o nome da cidade, em Cesareia, o Ágabo aparece de novo, aquele do capítulo 11. Ágabo aparece de novo, e agora, o que ele faz? Ele chega, e aí imagina a cena. Ágabo chega, pega o cinto de Paulo. Paulo, me dá seu cinto aqui. Amarra suas próprias mãos do Ágabo e diz assim para Paulo especificamente, mas no meio de toda a igreja: assim diz o Espírito Santo, é isso que farão com o dono do cinto. Com quem? Com Paulo, quando ele chegar em Jerusalém, e eles o vão entregar aos gentios. Só isso. O que os irmãos então fazem? Paulo, não vai para Jerusalém não, Paulo. Olha aí o Espírito Santo dizendo para você não ir para Jerusalém. Só que Paulo entende de maneira diferente. Paulo diz assim: não, por que vocês estão chorando e nesse desespero, me deixando triste? Não. Eu estou pronto não só para pregar, como também para ser preso por causa do Evangelho. E aí o texto, o verso 14, diz que, como Paulo, eles tentaram convencer Paulo, e Paulo resistiu e falou: não, eu vou para Jerusalém. E eles então disseram: que seja feita a vontade do Senhor. Então preste atenção nesse exemplo. Ágabo chega, tem ali um ato físico, a exemplo do Antigo Testamento, que acontecia muito, essa coisa de ter uma atitude, uma postura. Ele pega o cinto e ele entrega a seguinte forma: assim diz o Espírito Santo, assim vão fazer com o dono do cinto quando ele chegar em Jerusalém para o entregar aos gentios. Vamos lá, irmãos. O que a igreja, os irmãos interpretaram daquela profecia? Paulo, não é para você ir. Mas qual foi a interpretação do próprio Paulo? Eu vou assim mesmo. Por quê? Se você ler o capítulo 20, o capítulo anterior, quando Paulo está despedindo a igreja de Éfeso, no 22, verso 22, Paulo diz assim: agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Então vamos entender o capítulo 21 com o 20. O Espírito Santo usa Ágabo para dizer o seguinte: vai acontecer isso com você quando você chegar em Jerusalém. Os irmãos interpretam de qual forma? Então, Paulo, não é para você ir. O Espírito Santo está dizendo para você não ir. Mas Paulo não interpreta assim. Paulo interpreta, à luz do capítulo 20, o que ele diz no capítulo 20? Que ele, impelido pelo Espírito, estava indo para Jerusalém. Então ele estava indo para Jerusalém movido pelo Espírito Santo. Mas então parece que no 21 o Espírito Santo estava dizendo para não ir. Como assim? Vai, não vai? Não, no capítulo 20 ele já tinha explicado. Ele diz assim: olha, e eu não sei o que vai me acontecer em Jerusalém, a não ser uma coisa que o Espírito Santo já me antecipa. Na verdade, ele diz assim: ó, em outras palavras, tá? Paulo está dizendo assim: ó, raramente o Espírito Santo me fala o que vai acontecer nos lugares onde eu vou. Só tem uma coisa que ele sempre fala que vai acontecer, e ele me assegura. Em outras palavras, ele me dá certeza que vai acontecer. Qual é? Que sofrimentos e perseguições vão acontecer. E o que acontece no 21? O Espírito está fazendo isso que Paulo havia dito, só que agora o Espírito Santo não está falando com ele pessoalmente. O Espírito Santo está usando alguém no dom de profecia para novamente falar com Paulo. Uma prisão e perseguição te espera em Jerusalém. Detalhe, não era para ele não ir. Era um encorajamento e um consolo. Paulo, vai acontecer, eu já estou te antecipando, tenha coragem, eu estou com você, não desista, eu estarei com você e eu vou te dar a força que você vai precisar para resistir isso.
Ele vai explicar isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, que o Espírito sempre esteve com ele encorajando ele. Então, percebe aqui o dom de profecia. Agora, um detalhe importante aqui, irmãos. Um perigo que a gente não pode ter é de que às vezes o Espírito Santo nos dá uma impressão. Imagina o Espírito Santo no interior falando assim: algo veio na cabeça de Ágabo, vai lá em Paulo, pega o cinto dele e fala tal coisa. Imagina Ágabo: poxa, eu vou chegar lá e pedir o cinto para a pessoa, né? Eu vou falar com ele está disposto, aí eu vou falar com ele, mas eu vou. Detalhe importante que esse texto nos ensina: nem sempre aquele que dá a profecia, ele sabe o que ela significa. Às vezes a única coisa que você tem que fazer no dom de profecia é entregar o que o Espírito mandou se entregar. A interpretação é a pessoa que vai receber que vai fazer. E esse é um erro que a gente comete muito no meio da igreja hoje. A gente quer entregar a profecia e dar também a revelação. O significado. O Espírito está mandando dizer isso para você. Então você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Você não tem que dar a interpretação. A interpretação é Deus e a pessoa que vai receber. Seu único papel é chegar e falar: o Espírito manda dizer isso. Pronto, Deus abençoe. Né? Em outras palavras, vê com Deus aí o que isso significa. Minha parte eu fiz. É basicamente isso, irmãos. Amém? Então aqui, outra profecia pessoal. E eu já estou atrasado aqui. Outra profecia pessoal. Lucas capítulo 2, verso 34 e 35. É a profecia de Simeão para Maria. Lucas capítulo 2, aquele episódio em que Jesus nasce, é levado ao templo para ser consagrado, apresentado ao Senhor. E acontece duas coisas em Lucas 2. Aparece Simeão, quem se lembra? Aquele homem que pega Jesus no colo e ele diz, o texto diz que o Espírito Santo havia dado para ele uma revelação de que ele não morreria antes de ver o Messias. Então ele estava na expectativa. Quando ele pega Jesus no colo, o Espírito dá para ele a convicção: esse é o Messias. Tanto que o que ele diz? Senhor, agora eu posso morrer. Eu já vi a salvação de Israel nas minhas mãos. Mas aí no verso 34 e 35, ele vira para Maria e diz o seguinte: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muito. Aí ele diz: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. O dom de profecia em ação. Falando para Maria, com Maria a respeito do menino. Imagina, você chega com seu filho no colo e aí um homem diz assim: esse menino está destinado à elevação e à queda de muitos, e através dele os segredos do coração de muitos vão ser revelados. Mas você olha assim, é um bebê. Lembra da imagem de um recém-nascido no colo? Aí ele vira para Maria e ainda diz assim: e você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Irmãos, ele diz só isso. Só isso. Imagina Maria. O que significa uma espada vai atravessar minha alma, meu Deus do céu? Ela não sabia, deixa eu dizer, ele também não sabia. Ele só entregou o que o Espírito mandou ele entregar. E aí, os dois seguem cada um o seu caminho. É lógico que só 33 anos depois que Maria foi entender o que significaria a espada atravessar a alma dela. Que seria ela ver o filho dela sofrer e morrer do jeito que foi. Amém? Então é um outro exemplo, e aqui um exemplo da profecia, irmãos, de forma pessoal. E novamente, encorajamento e consolo, certo? Porque o texto de Lucas 2 vai repetir várias vezes que Maria, ao ouvir, e aí no Lucas 2 aparece uma outra mulher, Ana, que também profetiza sobre o menino. E aí o verso diz que Maria guardava tudo aquilo no coração. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. E por último, um exemplo de uma profecia dada para uma igreja geral. Porque a profecia ela pode ser dada no contexto geral da sociedade, ela pode ser dada de forma pessoal, como foi para Maria e para Paulo, e em terceiro lugar, a profecia pode ser dada para uma igreja. E aí não um membro específico, mas para a igreja como um todo. Onde isso acontece? Nas 7 cartas do Apocalipse. Lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Lembra das 7 cartas às 7 igrejas? Ali são profecias que Jesus dá para João e manda ele escrever, mas são profecias. Tanto que, de certa forma, se o Espírito te dá um impulso aí para você entregar para alguém, ao invés de ir lá e falar, se você quiser escrever, você pode escrever.
Você pode mandar no zap, meu irmão, eu estou te mandando esse áudio, eu estou te mandando esse texto, que o Espírito... Está entendendo? Aqui no Apocalipse, a profecia, Deus manda João escrever elas. E eu peguei a mais curta das cartas, tá? Para ficar mais fácil. Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11. Diz assim, ó. O anjo da igreja em Esmina escreve. Ao anjo da igreja em Esmina escreve. Então é para a igreja geral. Amém? Se fosse hoje, ao anjo da igreja metodista wesleyana de Conselheiro Lafayette, escreva. Então seria uma mensagem para nós todos como igreja local. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia dos que declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Verso 10. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam mortos, sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então aqui é uma profecia para a igreja de modo geral. E olha que detalhe interessante. A profecia começa dizendo, eu conheço a tribulação que você está passando e a sua pobreza. Então olha o consolo. Deus está dizendo para uma igreja, eu sei os problemas, os sofrimentos que vocês estão passando. Irmãos, talvez você já teve essa experiência. Deus usar uma outra pessoa simplesmente para dizer, eu sei o que você está passando. Vamos lá? Não é consolador? É ou não é? Quem já passou uma experiência assim? De Deus usar uma pessoa simplesmente para dizer, Deus está vendo e Ele sabe o que você está passando. Isso já consola a gente, porque às vezes a gente tem a sensação de que Deus não está vendo, ou Ele está ignorando, né? O que a gente está passando. Então quando Deus diz, eu sei, eu estou vendo, eu conheço o que você está passando, já é um consolo enorme. Aí depois vem a profecia, não tenha medo. Aí olha o encorajamento, não tenha medo porque você vai passar uma tribulação grande ainda. Muitos de vocês vão ser presos e tal, não tenha medo. E ele termina, seja fiel. Olha o encorajamento de novo. Seja fiel, permaneça fiel mesmo em meio à tribulação, porque no final eu vou dar para vocês a coroa da vida. Detalhe, essa profecia não é para uma pessoa específica, mas é para a igreja como um todo. Amém? Então é um outro exemplo. Diante de tudo que eu falei, pontuando aqui então o que a gente pode aprender. Algumas orientações sobre esse dom. Em primeiro lugar, a profecia pode se referir tanto a algo do presente quanto do futuro. Eu acho que nos exemplos que eu dei deu para perceber isso. A profecia, às vezes a gente acha que profecia é só profetizar algo que vai acontecer no futuro, não. Ela pode em alguns momentos acontecer, como aconteceu no caso de Paulo, como aconteceu no caso de Maria, como aconteceu até no caso da igreja, porque Deus diz para eles que eles iriam sofrer uma tribulação. Mas também pode se referir a uma situação presente. Certo? Como no caso da igreja. Ele diz assim, olha, eu conheço a tribulação que vocês estão passando já hoje. Então a profecia pode se referir a algo do presente ou a algo do futuro. Amém? E às vezes a ambos, né? Como é o caso tanto de Maria como da igreja, a profecia pode ter esse lado de falar tanto algo do presente quanto algo do futuro. Segundo lugar, a profecia nunca é nos mínimos detalhes. Aquele que entrega a profecia recebe apenas uma peça do quebra-cabeça. Irmãos, aquelas profetadas que dá até CPF dos outros, é balela, tá? Foge disso. Porque a profecia, nós vimos aqui, ela nunca é nos mínimos detalhes. Nem quando Ágabo disse, é isso que vão fazer com Paulo. A profecia não revelou que ele ia morrer tendo a cabeça decepada. A profecia para Maria, uma espada vai transpassar a sua alma, não diz para ela o que seria essa espada transpassar a alma. Então, ao ver a Bíblia, irmãos, a profecia ela nunca é assim, ó, dia tal, hora tal, na hora que você passar no quarteirão tal da sua casa, do bairro tal, vai acontecer tal coisa. Irmão, quando vem nos mínimos detalhes, suspeite, tá? Suspeite, porque a profecia ela nunca vem nesse quesito de mínimos detalhes. De forma que, para quem entrega, ele não sabe, na maioria das vezes, do que se trata. Ele é mais ou menos assim, quem já brincou de montar quebra-cabeça? Acho que todo mundo, né? Quem entrega a profecia é como você achar uma peça do quebra-cabeça, virar para a pessoa e falar que, ó, Deus mandou entregar a peça que faltava.
Você já montou quebra-cabeça e no final você ficou caçando a última peça? Às vezes é assim, a gente passa por uma situação que está faltando uma peça do quebra-cabeça. E aí Deus usa alguém para vir e dar. E aí a profecia funciona como isso. De forma que quem está entregando a profecia, ele não vai saber o desenho do quadro inteiro. Mas você que recebe, sabe. Você, na sua mente, no seu coração, você pega aquela peça, encaixa e diz, é só essa que faltava. Amém? Então, essas profecias que revelam, que você fala, pô, a pessoa sabia tudo da minha vida. Toma cuidado. Amém? Toma cuidado, porque... Terceiro lugar, a profecia nunca tem o caráter ou o objetivo de dirigir a vida ou ordenar nada para ninguém. Vamos lá. No exemplo de Ágabo, lá em Atos 21, os irmãos começam a dizer para Paulo, não vai. Mas Paulo diz assim, é de Deus o que você está dizendo, Ágabo, mas não significa que eu não devo ir, não. Então, dá uma segurada. Irmãos, a profecia nunca é dada para aquela que a pessoa que está usando ordenar para você o que você tem que fazer. Então, quando vem essas profecias que diz para você o que você tem que fazer ou o que você tem que deixar de fazer, descarta. Porque na Bíblia, raramente a profecia tem um quesito de dizer para você o que você tem que fazer. É uma entrega da profecia e aí você vai pegar e dizer, faz sentido. Para os irmãos, no caso de Paulo, eles entenderam como que era para Paulo não ir, mas Paulo sabia que aquela peça do quebra-cabeça não significava que não era para ele não ir. Mas apenas o Espírito, mais uma vez, antecipando para ele, dizendo, aquela expressão que a gente diz, firma o corpo que vem chumbo grosso aí. Então o Espírito estava querendo dizer isso para ele. Quarto lugar, ao receber uma profecia, em alguns casos, você irá entender na hora, em outros não. Então, quando você recebe uma profecia, vai ter momentos, vai ter profecia que você vai entender na hora o que Deus está falando com você. Mas vai ter profecia que você não vai entender na hora. Então, o que você tem que fazer? Guardar no coração e esperar o momento certo em que vai entender. Maria, só 33 anos depois, entendeu a profecia de Simeão. Certo? Então, os irmãos de Ágabo, Atos capítulo 11, não foi imediatamente que a fome aconteceu. Foi uns anos depois que veio o período de fome. E quando veio, os irmãos falaram, tá vendo? É isso que Deus tinha usado Ágabo para dizer lá atrás. Então, às vezes, você pode entender na hora, mas às vezes você só vai entender lá para frente. Então, não fique querendo entender na hora também, senão você entra em crise. Dentro disso, a gente vem para o nosso versículo. Não desprezem as profecias. O que pode significar então agora? Não desprezar as profecias. Em primeiro lugar, não negligenciar a importância desse dom. Então, não desprezar as profecias, irmãos, é a gente cair no erro que algumas igrejas e irmãos caem, de desprezar esse dom. Especialmente por causa da forma errada que ele é usado hoje em dia. Então, porque é usado de forma ruim e falsa hoje em dia, a gente despreza. Não quero saber disso, certo? Então não despreze as profecias. Vem um irmão dizer para você assim, olha, estou sentindo que Deus está mandando te dizer. Não, sai para lá porque eu fico só com a palavra. Não despreze as profecias. Vai com calma. É claro que eu vou dizer aqui como que você lida melhor com isso, mas não vai desprezando assim, porque Paulo diz que esse dom é importantíssimo para a edificação da igreja. Segundo lugar, significa buscar o dom. Não desprezar também significa que Paulo diz que a gente deve buscar com empenho o dom. Então, se você ainda não é usado nesse dom, busque ele com empenho, com zelo, para que Deus possa te usar nesse dom. É claro que não é um dom que ele acontece todo dia e toda hora, mas você deve ter esse desejo de pedir a Deus que te use nesse dom espiritual. Terceiro lugar, não desacreditar no dom por causa dos falsos profetas e falsas profecias. É o que eu acabei de dizer também. Então não é porque tem nota falsa de R$100, eu tenho certeza que você sabe que existe nota falsa de 100. Mas tenho certeza também que quando você vai receber o troco de R$100, você não quer essa nota não, porque tem um punhado de nota de 100 falsa por aí. Obviamente que não, sim ou não? No mínimo você vai pegar ela e pôr contra a luz, não é? Assim a gente deve fazer com as profecias. Com tudo, na verdade. Não é porque existem falsos que a gente deve descartar e desprezar. Outro ponto. Como então, Lucas, eu lido com as profecias? Como que eu lido com esse dom no meio da igreja? Em primeiro lugar, vou falar com você ser usado. Não resista ao impulso que o Espírito coloca no seu coração para que você seja usado nesse dom. Então, irmão, se você tem a impressão de que o Espírito Santo está pedindo para você dizer algo para alguém,
vá e diga. É claro que tem um jeito cuidadoso de você fazer. Você não vai chegar lá e dizer, assim diz o Senhor. Não vai com essa, porque isso era profetas do Antigo Testamento. Qual que é a forma melhor de fazer isso? Chama a pessoa num canto, no privado, numa sala, num cantinho, e diz assim, jeito bem prático, tá? Vira para a pessoa e diz assim, meu irmão, estou sentindo levemente no coração um impulso de que o Espírito Santo quer que eu te diga alguma coisa. Então eu vou te dizer, vou entregar, vou ser obediente, e aí você avalia. Você leva em oração ao Senhor, você medita sobre o que eu vou te dizer, e você vê se faz sentido ou não para você. Amém? Já antecipa, já deixa leve. Entrega para o irmão, vira as costas e vai embora. Seu papel você fez. Amém? Então não é motivo para você dar carteirada. Ah, vem cá que Deus está assim diz. Não, vai tranquilo, vai leve. Chama, vai correr. Sinto o quê? Estou sentindo um impulso. Faz sentido para você. Leve em oração ao Senhor, guarda no coração e tudo mais. Segundo lugar, ao receber uma profecia. Se você vai receber uma profecia de alguém, não receba de forma acrítica e sem julgamento. O verso 21 da semana que vem vai dizer, examinai todas as coisas e retém o que é bom. 1 João capítulo 4, verso 1 diz que a gente não pode dar crédito a qualquer espírito, a gente tem que julgar os espíritos. Então, não recebe também assim, falou isso, então, imagina se Paulo recebe e fala assim, então não é para mim ir para Jerusalém? Não, recebe, certo? E julga aquilo, leva em oração, começa a pensar as coisas que o Senhor tem falado com você na sua vida, naquele atual momento da sua vida e tudo mais. E Paulo também fala em 1 Coríntios 14 que ao os profetas serem usados na hora do culto, que falem 2 ou 3 e os demais julguem. Então, julgue a profecia. Amém? Não é no sentido de receber aquilo. Deixa eu dar um exemplo. Irmãos, eu vou passar um pouquinho, mas agora eu vou terminar aqui, vocês vão ter paciência comigo hoje. Senão vai ficar incompleto o assunto. 10 minutinhos. Deixa eu dar um exemplo negativo que eu até contei na célula ontem. Eu vi um vídeo essa semana de uma pessoa falando que quando ele engravidou, ele e a esposa engravidou, a mãe ia numa igreja e quando a esposa dele engravidou, a mãe dele nessa igreja recebeu uma profetada. Eu vou chamar de profetada porque era falso. Recebeu uma profetada. Qual que era a profetada? Uma pessoa falou com ela que o neto dela nasceria deficiente. E aí ele conta que ela não contou para eles, mas ela passou a gravidez inteira estranha, esquisita e chegou a adoecer. E aí ele conta, e aí depois ao descobrir ele entendeu o comportamento dela, mas ele diz que na gravidez ela não colocava a mão na barriga da nora. Quando eles iam contar, vem cá mãe, que não sei o que, ela ficava assim. Quando eles chegavam para dar o resultado do ultrassom, ela perguntava, e aí, o que deu no ultrassom? Eles falavam, tá tudo normal, tá tudo bem com o bebê, e ela ficava, é mesmo? E aí diz que ela não contou para eles, talvez ali para não preocupá-los, mas ela chegou a ficar doente, ela começou a ficar doente e eles não entendiam o porquê. Resumindo a história, depois eles foram entender. Quando a criança nasceu perfeita, aí ela foi contar o que ela tinha passado. Ou seja, foi uma profetada porque era falso. Mas olha para você ver o peso. Imagina se ela conta para os dois, a gente ia ter um casal desesperado. Imagina, irmãos, quem já teve gravidez e talvez já passou alguns ritos, sabe como é que fica na apreensão, né? De saber se está tudo perfeito, aquele negócio todo. Imagina como eles ficariam. Mas ela não contou, foi sábia. Mas ela, até de reprimir aquilo, ela ficou doente. Ela ficou doente. Então, olha pra você ver o perigo de uma falsa profecia e dela ter já acreditado que iria ser. Então, ela ficou só esperando o problema, o mal acontecer. Então, não receba a profecia de forma crítica. Julgue ela, examine, veja se está de acordo com a palavra, porque também uma profecia não pode ir de acordo com a palavra. Um outro exemplo aqui. Eu ouvi um testemunho de um irmão dizendo que uma profetisa no meio da igreja virou para ele e falou assim, Deus está mandando dizer que está preparando o seu casamento com fulana de tal, que é uma bênção do Senhor para você. Só que o cara era casado. Né? Vocês acham que Deus termina um casamento para começar outro? Obviamente que não. Então essa de cara já era descartável. Amém? Então não receba de forma crítica. Segundo lugar,
Qual que é a melhor forma de lidar com isso? Especialmente quando você não entender na hora. Porque quando você entende na hora, você fala, não, irmão, é de Deus. Mas às vezes você não vai entender na hora. Então o que você tem que fazer? Eu gosto do verso de Lucas, que eu custei entender. Lá em Lucas, nos Evangelhos, diz que em vários momentos Maria guardava todas aquelas coisas no coração. Quem lembra desse verso? Ela ouvia o Simeão, ouvia a Ana, ouvia todo mundo, os pastores falar do menino, do filho dela, e ela guardava no coração. Eu custei entender esse verso. Hoje eu entendo que é nesse sentido. Imagina você sendo Maria, mãe de Jesus, e todo mundo começa a falar coisas maravilhosas sobre o seu filho. Você fala assim, meu Deus do céu, cada dia um que fala uma coisa diferente. E coisas que ela não entendia na hora. Ele vai servir para erguer e para abater muitos. Poxa, como assim? Meu filho vai ser o quê? Um guerreiro, um soldado? Né? Então o que ela fazia? Guardava no coração e meditava sobre aquilo. Então ao receber uma profecia, o que você faz? Guarda. Se de cara ela não for contra a palavra de Deus, você guarda no coração e vai meditando naquilo. Leva em oração. Amém? E com certeza no tempo certo o Senhor vai te fazer entender ela. Já que eu cheguei até aqui, eu quero contar brevemente algumas experiências que eu já tive com esse dom. E o porquê que eu acredito que ele é um dom saudável e que existe de forma saudável na igreja. E aqui eu não vou gastar tempo falando das profetadas não, porque eu acho que tudo que eu já falei aqui já dá pra gente discernir o que é de Deus e o que não é. A primeira, há uns anos atrás, um pastor amigo meu me chamou para ir numa outra igreja arrumar o som da igreja de um outro pastor. Aí eu fui, tinha um conhecimento básico ali, eu fui. Nunca tinha visto esse pastor dessa igreja antes, chegamos lá, aí ele chegou, eu e esse pastor amigo meu chegamos primeiro, ele chegou depois, quando chegou já naquela correria de estar atrasado, então aí ele virou, igreja pentecostal também, virou, vamos orar. Aí demos as mãos e começamos a orar. Na hora que começamos a orar, ele começou a orar em línguas, e aí ele já começou a falar coisas comigo, que repito, nunca tinha visto ele na vida, ele nunca tinha me visto na vida. E ele começou a falar coisas que nem esse outro pastor amigo meu, que eu poderia dizer, você já foi contar para ele, nem esse sabia. E foi coisas, irmãos, que eu entendi na hora, é de Deus. Uma segunda, e aí detalhe, falava tanto coisas do presente quanto do futuro. Uma segunda experiência que eu tive, há uns anos atrás, eu estava congregando uma outra igreja, eu congregava antes de começar a plantar a igreja que eu plantava antes de vir para o Wesleyano, e eu estava num retiro de líderes, participando como todo mundo, e aí num momento lá de tarde, eu sentado, a gente estava num momento assim de oração, de pregação e tal, e eu sentado lá atrás, no meio do pessoal, a gente sentado no chão, e aí do nada a pessoa que estava ministrando virou e falou assim, pastor Lucas, Deus manda te dizer para você preparar suas malas. Só isso. Aí o que a gente logo pensa, né? Vou lá para a África, vou lá para outro lugar. Eu lembro que eu falei amém e a minha oração foi, Senhor, só convence a minha esposa, o resto tá de boa. E aí eu não entendi na hora, irmãos. A gente pode supor, mas não entendi na hora. Hoje, olhando para trás, eu vejo, e eu entendo, pelo menos eu percebo, tenho convicção, de que não se tratava de ir para outro país e tudo mais. Mas já era uma profecia de que um tempo depois, o que aconteceu? Eu decidi sair dessa denominação e comecei a plantar a igreja que eu estava plantando antes de vir para o Wesleyano. E assim, de certa forma, o que aconteceu a partir dessa decisão, das coisas que mudou na minha vida, e inclusive eu estar aqui hoje é parte disso, eu vejo que foi, de fato, uma direção que no momento em que eu decidi sair da igreja, talvez era uma decisão minha, mas que hoje eu vejo que era o Senhor me conduzindo para onde Ele queria me levar. Amém? Então, em retrospectiva, depois eu fui entender o que se tratava. Um outro exemplo, e até mais recente, aconteceu esse ano, eu sou motorista de aplicativo, né, 99, como acredito que a maioria sabe. Recentemente eu peguei 3 irmãs na igreja, e às vezes eu já fiz corrida para elas, então eu peguei 3 irmãs e deixei em 2 endereços diferentes. Na hora que eu parei no segundo endereço, uma das irmãs virou e falou assim, pastor, ela sabe que eu sou pastor, não posso sair daqui sem falar com o senhor, Deus manda dizer isso e isso para o senhor. Coisa simples, irmãos, coisa de 3 frases, se fosse escrever daria um parágrafo, certo? Isso. Aí ela, e olha o detalhe, olha a forma certa de entregar. Até o senhor me desculpa, pastor, o senhor me perdoa, mas não tinha como eu não entregar aquilo que Deus está me pedindo. A minha resposta para ela foi, eu sei do que Deus está falando. Irmãos, essa eu entendi na hora do que Deus estava querendo falar comigo. Ela saiu do carro, cada um seguiu o seu vídeo. Tá bem? Um outro exemplo esse ano, na conferência que a gente teve de carnaval,
Assim que eu acabei de pregar na sexta-feira, que acabou o culto, uma das irmãs da nossa igreja me chama no canto, chama o pastor Jefferson para ser testemunha, e ela fala algumas coisas que, assim, irmãos, era de Deus. Eu nunca tinha trocado uma palavra com ela, não sei o quanto ela me conhecia de longe e tal, mas coisas que ela falou, tanto do presente, e aí encorajamento para o que Deus vai fazer na minha vida no futuro, eram coisas, especialmente do que falou no presente, era assim, ó, era de Deus. E detalhe que eu sempre gosto de contar essa história, a forma dela entregar foi perfeita, porque ela me chamou, com temor, ela chamou o pastor da igreja como testemunha, entregou sem querer ditar para mim o que eu tinha que fazer ou não, ela só entregou o que Deus havia trago ao coração dela enquanto eu pregava, e ficamos nisso daí. Amém? Então, eu acredito, irmãos, nos dons espirituais, no exercício deles. É claro que a gente precisa desenvolver na nossa igreja uma maturidade da gente saber exercer os dons de forma correta. Tanto aquele que é usado, quanto aquele que vai receber os dons no nosso meio. Amém? Vamos orar? Finalizo dizendo o seguinte: as principais profecias que a gente não deve rejeitar, as profecias que apontam para o nosso Salvador. Amém? Porque a vinda de Jesus é o cumprimento de muitas profecias, de mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Então, se tem uma profecia que a gente não deve rejeitar, é a que se trata do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele é o único Senhor e Salvador. Amém? Então, que possamos crer no Senhor Jesus e, pela fé nele, permitir que façamos parte da igreja, que Ele nos use nesse mundo. O que eu quero te convidar a orar é para que o Espírito Santo te use nos dons espirituais, em todos, especialmente o de profetizar, e que o Espírito nos ajude a criar como igreja um ambiente em que a gente possa ter essa tranquilidade de ver os dons, não só esse, mas especialmente esse que nós falamos hoje, se manifestar no nosso meio, porque vamos ter pessoas que vão ter maturidade e seriedade para entregar, e pessoas que vão ter maturidade e seriedade para receber e saber lidar com aquela profecia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. Obrigado por essa palavra mais instrutiva para nós nessa manhã, a respeito do dom de profecia, Pai. Tudo isso, Pai, e eu até passei do tempo, por causa da preocupação desse cuidado, de explicar muito bem, através da Tua palavra, a respeito do dom de profecia. Por causa das muitas confusões que existem no meio da nossa igreja no Brasil, a respeito desse dom, e de alguns outros que confundem. E também, Pai, para que ao mesmo tempo a gente não despreze os dons, como o Senhor diz no verso que tínhamos hoje. Talvez ficou a impressão de que eu não falei dele, mas tudo aqui era para concluir nisso, de que devemos conhecer, devemos celebrar, devemos buscar, devemos dar liberdade ou desejar que o Senhor nos use nesse dom espiritual, para que não desprezemos esse dom no meio da igreja, porque Paulo diz em 1 Coríntios 14 que é um dos principais dons que o Senhor usa para edificar a igreja. Então, como igreja local, devemos desejar que esse dom se manifeste no nosso meio, na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja, Pai. Portanto, nos dê um ambiente maduro, sério, em que possamos ter várias pessoas sendo usadas no dom de profecia, e para que a nossa igreja também, para aqueles que forem consolados, edificados e exortados pelo Senhor através do dom de profecia, saibamos lidar com esse dom, saibamos receber esse dom, celebrar esse dom, para que possamos ser ministrados pelo Senhor, encorajados, edificados, exortados pelo Senhor, através desse dom espiritual. Que esse dom se manifeste no nosso meio como igreja, que esse dom seja amplamente usado pelos membros dessa igreja, para a glória do Senhor e para a edificação dessa igreja, porque pedimos ao Senhor, Espírito Santo, derrama Ele abundantemente no nosso meio, para que possamos vê-lo em ação, não só nos cultos, não só no GECEL, mas em momentos privados em que estivermos juntos. Tenha liberdade, pois nós cremos nos dons e pedimos e damos ao Senhor. Tenha liberdade. Desejamos que o Senhor manifeste esse dom amplamente no nosso meio e que o Senhor aumente a proporção da nossa fé, para que a gente veja cada vez mais ele ser usado no nosso meio, para a edificação da nossa igreja e da nossa denominação. E que tudo seja para a glória do Senhor e edificação da sua igreja.
Amém? Como eu atrasei, não vou nem dar oportunidade. Amém? Lembrou de algum aviso? Não? Então vamos agradecer a Deus pelo culto. Pai, obrigado por este culto, por essa manhã. Que possamos sair daqui nessa manhã instruídos. Pai, te louvamos por este domingo, que nós consideramos o dia do Senhor, o dia da tua ressurreição. Que o Senhor nos leve de volta para casa em segurança, que aqueles que puderem estar à noite para serem mais edificados em estejam, que aqueles que não puderem ou não vierem, Pai, o Senhor dê uma excelente semana para a glória do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra durante a semana e que possamos ter, a partir de hoje, um zelo e um desejo maior de ver a manifestação do seu Espírito e do dom de profecia no nosso meio, para a glória do Senhor. Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ide-vos em paz, que o Senhor vos acompanhe e que o Espírito encontre em você um coração sensível para te usar da forma como Ele quiser. Deus abençoe.